convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós descemos divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, nós já estamos celebrando a festa do evangelista São Marcos. Nós temos, canonicamente falando, 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Dos 4, o menor, com apenas 16 capítulos, é o Evangelho de São Marcos. Contudo, ele se tornou a fonte de todos os outros evangelhos, de modo que, a partir do Evangelho de São Marcos, tão sintético, nós podemos ler, compreender e amar os elementos essenciais da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Marcos, ele abre com uma pergunta, que é a pergunta de todos nós, de toda a igreja: quem é Jesus? E o Evangelho, ele abre mostrando Jesus justamente no deserto. Por que no deserto? É o lugar do encontro, mas é o lugar também da tentação, onde moram as feras. Por isso que o evangelista Marcos será representado na iconografia da igreja como um leão, um dos 4 animais bíblicos presentes no livro de Ezequiel e presentes também no livro do Apocalipse. Mas por que então esse leão? Mostrando justamente que Jesus, guiado pelo Espírito, é levado ao deserto antes de anunciar o Evangelho, antes de iniciar sua vida pública. Mas não somente isso, há de compreender cada um de nós que todos nós, vez ou outra, nos vemos no deserto. Nós, vez ou outra, estamos no deserto, nas experiências da existência humana, nos combates da vida, nas situações mais abissais, nós nos encontramos. E lá no deserto, o Senhor se revela a nós, nos sustentando, nos ajudando em nossa missão e, sobretudo, nos ajudando a atravessar a crise. Não sei se os senhores e senhoras já tiveram algum momento de crise, talvez não, são tão jovenzinhos, né? Tão tenros em sua idade, mas o momento de crise é aquele momento do acrisolamento, o momento no qual nós ficamos fechados em nós mesmos, daí o nome angústia, no lugar apertado. E qual é o grande problema do momento da crise? É que nós, pela força da crise,
nós muitas vezes não conseguimos ver para além dela. E aí cometemos tantas situações bobas e muitas vezes desistimos de prosseguir. Cristo Jesus, com sua luz, dissipa as trevas. Cristo, com sua luz, nos dá o refrigério necessário para que, mesmo vez ou outra, estando nas crises, nós consigamos ver para além dela. E detalhe, quanto mais jovens, mais crises possuímos e menos luzes enxergamos. Por quê? É o tempo dos questionamentos, das inquietações, é o tempo da rebeldia que não acolhe os conselhos que nos ajudam a ver para além de tudo isso. Eu estou falando disso tudo para nós compreendermos que o Evangelho nos mostra, em São Marcos, sobretudo, nos ajuda a responder a pergunta que muitas vezes fazemos na cruz, nos desafios, nos momentos abissais, nos momentos de crises. Quem é Jesus? E apenas com 16 capítulos, ele então responde no final do 16º capítulo essa resposta: quem é Jesus? E na boca de quem está essa resposta? Na boca de um soldado romano. Isso aqui é muito importante, queridos irmãos e irmãs. Por quê? Para compreendermos que nem sempre nós que estamos caminhando com o Senhor, nem sempre nós que cremos no Senhor, temos a clareza racional e, sobretudo, o afeto profundo para responder quem é Deus. E aí nós vamos observar que a nossa vida de fé não é apenas seguir dizendo que cremos. É necessário uma profunda convicção de quem é o Senhor. E nós vamos descobrindo quem é o Senhor de cruz em cruz. As cruzes da vida não podem ser apenas encaradas. As cruzes da vida devem ser amadas. Por quê? Por meio das cruzes diárias, nós vamos crescendo, nós vamos nos amadurecendo, nos tornando homens e mulheres mais firmes e fortes. O evangelista Marcos é este, que ao que tudo indica era um dos mais novos do grupo de Jesus. Contudo, foi um dos mais ativos, um dos mais aguerridos a anunciar o Evangelho e, de modo especial, a nos ajudar a fazer isto, a nos perguntar sempre quem é Jesus e acolher a resposta: Ele é o Filho de Deus. Muitas vezes nós temos medo de duvidar, nós temos medo de perguntar, nós temos medo de questionar. A pessoa que vai amadurecendo na fé não tem medo. Contudo, o ato de questionar, de perguntar, de indagar, de inquirir, não pode nos fechar na dúvida. A dúvida, quanto mais, não nos permite nos tornar abertos à verdade. Daí que o povo traduz isso de forma tão verdadeira e bonita: quando não é pelo amor, é pela dor. E muitas vezes nós descobrimos que Ele é o Filho de Deus, muitas vezes nós percebemos que Ele é o Salvador, muitas vezes nós percebemos que Ele nos sustenta em suas mãos quando somos abatidos com dificuldades e problemas. Mas uma novidade, meu irmãos: o Senhor nos ama, o Senhor nos assiste. É como aquela mãe paciente que, vendo o filho adolescente rebelde se distanciando, ainda ajoelha e ainda pede a Deus que o seu filho reencontre o caminho. Deus é assim conosco. Deus, Ele age de paciência. Por isso, queridos irmãos e irmãs, roguemos a São Marcos, que termina esse capítulo 16 dizendo:
o Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam, impondo as mãos, orando uns pelos outros, abraçando, dizendo: olha, você não faltou à missa, mas você fez falta, você é importante. Esses são sinais pelos quais Deus chega ao coração de cada um de nós. Assim como Marcos, que enfrentou com Jesus o deserto, que nós também possamos enfrentar. E diante de tantas dúvidas, possamos responder: quem é Jesus? O Filho de Deus, aquele a quem amamos, aquele que planifica a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado.